Beleza, pessoal? Então vamos começar a falar agora sobre custeio por absorção, custeio variável, tá? Assunto bastante cobrado em prova, bastante cobrado no exame de suficiência. Se você vai fazer um concurso que cai a contabilidade de custos, também esse é um dos assuntos mais cobrados, é um dos temas que mais tem chance de cair na sua prova. E é muito importante que você saiba, tá? É um ponto basilar, assim, da contabilidade. E se eu te disser que esse assunto não é tão difícil, você acredita em mim? Acredita? Então eu garanto a você que depois dessa aula, você vai sair acertando tudo o que pedir na sua prova sobre o custeio por absorção e custeio variável. Combinado? Então vamos lá. Chega de conversa. Olha só. Primeira coisa, o que você precisa saber aqui? Ora, o que você precisa saber é o que é custeio. O que é custeio, Gabriel? Custeio é o método utilizado para apropriar o custo de produção aos produtos. Então isso aqui a gente aprende logo que a gente está começando a estudar contabilidade de custos, que custo são todos os gastos que são relacionados à produção de mercadorias ou de serviços ali. Então isso é custo, né? Então você tem na contabilidade, você tem custos, que são gastos relacionados à produção, e você tem despesas, que são gastos que não são relacionados geralmente à produção. Então, por exemplo, você tem a fábrica de iPhones, né? Peças, o gasto da pessoa que trabalha na fábrica, tudo isso é custo de produção. Agora, o gasto de propaganda, publicidade e propaganda da Apple não é um custo de produção. Concorda comigo? O gasto que você tem para aquela loja estar funcionando na Quinta Avenida, uma loja maravilhosa da Apple que tem lá em Nova York, aquilo não é um custo de produção. Então você já sabe o que é custo, o que é despesa. E agora você já sabe, além, que custeio é você pegar os custos de produção, falar assim, olha, eu tenho tantos custos de produção e eu vou distribuir isso aos meus produtos. Porque, por exemplo, a Apple fabrica iPhones, mas a Apple fabrica simplesmente iPhones? Não. Fabrica AirPods, fabrica iPads e outros. Então, o custeio é você pegar os custos que você teve de produção e distribuir aos produtos. É o método utilizado para você apropriar os custos de produção aos mais diversos produtos. E por que é importante que você saiba isso? Porque nós temos dois principais métodos de custeio. Nós temos outros métodos também, que inclusive são cobrados no exame de suficiência. A última prova caiu o chamado RKW. Você sabe o que é RKW? Isso vai ser explicado aqui nessa aula. Então caiu o RKW. Nós temos o custeio ABC, que é sempre responsável por questões dificílimas da prova, mas a gente vai falar sobre isso posteriormente. Mas os dois principais métodos de custeio que você precisa conhecer, um é o custeio por absorção, tá? E o que é o custeio por absorção, Gabriel? Custeio por absorção é aquele que apropria todos os custos incorridos, sejam fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos fabricados, tá? Então, isso aqui é o custeio por absorção. O que você precisa anotar no seu material é isso aqui, ó. Se você entender essa frase, eu já me dou por satisfeito que você já entendeu o que é custo por absorção. Todos os custos são apropriados aos produtos. Então, quais são os custos que são apropriados aos produtos? Respondam para mim, respondam em massa. Todos. Você entendeu? Se você entendeu, diga sim. Sim? Então você já entendeu o custeio por absorção. Esse ponto na prova, ele já é seu, tá? Então, quais são as principais características do custeio por absorção?
ele atende aos princípios de contabilidade, e eu já vou te explicar o motivo, e ele apropria todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, à produção. Entendeu? Então, esse é o slide que você tem que levar para a prova. Você já entendeu o custeio por absorção. Meus parabéns. Então, já estou orgulhoso de você, aluno do CFC de AZ. Tá? Agora, o que é o custeio variável ou também chamado custeio direto? No custeio variável ou no custeio direto, apenas os custos variáveis são atribuídos aos produtos. Os custos fixos, eles são lançados como despesa do período, sendo lançados diretamente na DRE. Tá? Então, isso aqui é o que você precisa entender. No custeio variável, no custeio direto, você vai fazer o seguinte. Olha só, vamos de macete. Custeio variável. O que você tem é o seguinte. Os custos variáveis são apropriados aos produtos e os custos fixos são lançados como? Os custos fixos, eles são lançados como despesa na DRE. Tá? E aqui eu quero que você entenda desde já, só tem mais um detalhe que você precisa entender para que você saiba que esse custeio, ele não está de acordo com o regime de competência. Então, ele fere as regras contábeis. Ele fere os princípios contábeis. Ele não pode ser utilizado em uma contabilidade regular. Tá? Por quê? Porque ele fere o que a gente chama de regime de competência. Você consegue entender o que é apropriar aos produtos? Apropriar aos produtos é isso aqui. Deixa eu explicar para vocês o que é apropriar ao produto para você que não faz ideia do que a gente está falando. O que é apropriar ao produto, Gabriel? Apropriar ao produto é o seguinte, quando a gente estuda, a gente vai ter uma aula aqui, aula 3 de contabilidade de custos, em que ela explica os 3 razonetes básicos de contabilidade de custos. Porque o que acontece? Olha só, como é que a contabilidade de custos, resumidamente, ela funciona? A contabilidade de custos, ela funciona da seguinte forma. Você tem aqui, deixa eu criar um novo slide aqui. Tá, pronto. Você tem aqui o balanço patrimonial. E aqui você tem a DRE. Como é que as coisas funcionam na contabilidade de custos? Na contabilidade de indústria, na industrial? Funciona assim. Você tem aqui um estoque, que é o chamado de estoque de matéria-prima, que é uma conta que fica lá no ativo. Tá? Você tem aqui uma conta chamada de estoque de produtos em elaboração, que fica lá no ativo também. E você tem aqui uma conta chamada estoque de produtos acabados, que fica lá no ativo. Tá? Então, uma vez que você comprou matéria-prima, aqui
você vai transferir isso depois para cá, para produtos em elaboração, tá? Aí aqui, no estoque de produtos em elaboração, você vai lançar todos os custos que você teve para fabricar aqui o seu produto. Você vai lançar tudo aqui, ó, X, Y, Z e assim por diante. E uma vez que você acabou o seu produto, você vai lançar para cá, para estoque de produtos acabados. E somente depois é que você vai mandar isso lá para a DRE, através do custo da mercadoria vendida, né? Ou o custo do produto vendido, tá? Então, numa escrituração contábil regular, tá? O seu produto, todos os custos, eles são lançados aqui, ó. Os custos, eles são lançados aqui. E quando você vende isso não é mais um custo, passa a ser uma despesa. Então, apesar do nome custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido ser custo, o nome na DRE está custo, isso não é custo. Isso é uma despesa, tá? Então, o que acontece? No custeio por absorção, você chega aqui, você vai lançar todos os custos. É mão de obra da fábrica, aluguel da fábrica, matéria-prima consumida. No custeio por absorção, você vai lançar, ou então é o que a gente chamou de apropriar, todos esses custos aqui. Conseguiu entender? Tudo aqui. Mas no custeio variável, o que você faz? Vejam que pelo custeio por absorção você tem uma lógica. Comprou matéria-prima, mandou para elaboração, acabou, depois vendeu, vai para a DRE. No custeio variável, não, você faz o seguinte. No custeio variável ou no custeio direto, você vai lançar aqui somente os custos variáveis. E aqui, os custos fixos, você vai abrir um outro razonete aqui na DRE. E você vai lançar tudo de uma vez aqui. Entenderam a diferença? Se você entendeu a diferença, responda para mim, entendido. Tá? Então vamos seguir a nossa vida, porque a gente tem bastante coisa para falar. Aí, uma pergunta que eu recebo bastante, que é interessante. Gabriel, mas quando você está utilizando de máquinas na produção, você está utilizando de máquinas para fabricar biscoitos, máquinas para fabricar outras máquinas para fabricar veículos, máquinas na produção de energia elétrica. Essas máquinas, elas se depreciam. E essa depreciação dessas máquinas é um custo fixo ou é um custo variável, Gabriel? E aí eu te respondo de uma forma interessante. Olha aqui como que a gente vai aprofundar. Depende. Depende do quê? No CFC de AZ, a gente tem um módulo para falar apenas sobre ativo imobilizado. E nesse módulo do CFC que a gente fala sobre ativo imobilizado, a gente apresenta para vocês várias formas de depreciação, vários tipos de depreciação. Então, o que você precisa saber? Existe uma depreciação que é chamada depreciação pelo método da linha reta, ou método das cotas constantes. Pelo método da linha reta ou pelo método das cotas constantes, a depreciação ela fica mudando de valor ou é o mesmo valor sempre? É o mesmo valor sempre. Então, a depreciação pelo método da linha reta, a depreciação de máquinas de produção, por exemplo,
é um custo fixo. Tá? É um custo fixo. A depreciação, em outro caso, por exemplo, como método da soma dos dígitos. E aqui você vai lembrar, né, que o método da soma dos dígitos, você vai depreciar, né, você vai depreciar conforme a vida útil. Então, por exemplo, um bem ele tem vida útil de 5 anos. Então, no método da soma dos dígitos, eu não vou ficar explicando isso aqui pormenorizadamente agora. Você vai depreciar, vamos supor, 5 anos. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. São 5 anos. Quando você somar isso aqui, esses dígitos, você vai encontrar 15. Então, no primeiro ano, você vai depreciar 1 sobre 15. No segundo ano, 2 sobre 15. No terceiro ano, 3 sobre 15. No quarto ano, 4 sobre 15. No quinto ano, 5 sobre 15. Né? Então, na realidade é o contrário, né? Mas beleza. O que importa aqui é que no método da soma dos dígitos, a depreciação, o que é um custo fixo? Custo fixo é aquele custo que varia conforme o volume de produção. E no método da soma dos dígitos, você não tem uma depreciação sendo lançada conforme o volume de produção. A depreciação no método da soma dos dígitos ou no método das cotas decrescentes, né, ela é feita conforme a vida útil. Por isso, na soma dos dígitos, a depreciação também é um custo fixo. Agora, você tem outros dois tipos de depreciação que funcionam conforme a produção. Que dois tipos são esses? Você pode depreciar uma máquina, por exemplo, de produção com base no método das unidades produzidas. Ou você pode depreciar uma máquina, por exemplo, com base no método das horas trabalhadas. E nesses dois casos, como a sua depreciação ela é em função do quanto você está produzindo, do quanto você está trabalhando, e ela varia conforme o volume de produção, neste caso a depreciação é um custo variável em ambos. Tá? Isso aqui é só um adendo para que vocês saibam, beleza? Vamos lá. Mas não cai muito. Vamos lá. Agora, o que você precisa saber? Qual que é a diferença entre o resultado do custeio por absorção e a diferença entre o resultado no custeio variável? Como que você vai encontrar a diferença? Perdão, galera. A diferença entre o resultado que você tem no custeio por absorção e no custeio variável. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa lógica para que você possa entender. Olha só. A empresa KLS iniciou o ano sem estoques. No mês de janeiro, os números da produção foram os seguintes. Unidades produzidas, 1.000 unidades. Custo variável unitário, R$ 15,00. Custo fixo total, 10.000. A empresa vendeu 900 unidades pelo preço unitário de 30. Calcule o custo da produção vendida e o lucro pelo custeio por absorção e pelo custeio variável. Como que a gente vai encontrar isso aqui? Só para que vocês possam entender a diferença entre o custeio variável e o custeio por absorção. Vamos aqui no nosso slide. Olha só. Eu vou até sumir aqui da tela para que vocês possam se concentrar um pouco mais. Vejam bem. Nós temos aqui o custeio por absorção. E nós temos aqui o custeio variável.
tá? Então, o que eu falei para vocês? O que a gente faz no custeio por absorção? No custeio por absorção, eu falei para vocês que a gente apropria todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, ao produto. Concorda comigo? Então, o que nós temos aqui? Olha só, no próprio exercício, a gente falou assim, são 1.000 unidades produzidas, o custo variável unitário de 15, o custo fixo total de 10.000. Então, vamos lá, olha só. 1.000 unidades produzidas, custo variável unitário de 15, custo fixo total de 10.000. Então, o custo fixo total é de quanto? Custo fixo total de 10.000. Concorda comigo? Só que são quantas unidades produzidas? São 1.000 unidades produzidas. Então, qual é o nosso custo fixo unitário? O nosso custo fixo unitário é de 10 por unidade. Então, custo fixo unitário é de 10 por unidade, né? E o nosso custo variável unitário é de 15 por unidade. Portanto, o nosso custo unitário total é de 25 por unidade. Concorda comigo? Concorda, não concorda? Então vejam só. Agora, como que a gente vai achar o resultado no custeio por absorção? Aqui a gente falou o que mais? Ó, ela vendeu 900 unidades pelo preço unitário de 30. Então, ela vendeu 900 unidades pelo preço unitário de 30. Nós produzimos 1.000 unidades e a gente vendeu 900. Então, vamos aqui. A nossa receita de vendas vai ser de 900 unidades vezes 30, o que nos dá 27.000. Agora, qual que é o nosso custo do produto vendido? Você sabe me dizer como que eu vou calcular o custo do produto vendido aqui? Ora, no custeio por absorção, o que eu ensinei para vocês? Que a gente pega todos os custos, sejam eles fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, e vai lançar isso como custo da produção. Então, o nosso custo do produto vendido, no custeio por absorção, será de 900 unidades, que é o que eu vendi, vezes 25. Você está entendendo? Responda para mim se você está entendendo. Então, no custeio por absorção, o meu custo do produto vendido vai ser de 22.500. Logo, o meu lucro bruto vai ser encontrado pela diferença. 27 menos 22.500, 4.500. Entenderam? Então, isso é o custeio por absorção. Isso é o custeio por absorção. Agora, como que a gente vai fazer no custeio variável? Vamos lá. No custeio variável, nós temos as mesmas informações. Nós temos aqui, ó, um custo fixo total de 10.000, um custo variável de 15 por unidade, não é? Então, o que a gente vai fazer aqui no custeio variável? No custeio variável, a gente vai fazer o seguinte.
vamos lançar aqui a receita bruta de 900 vezes 30. A receita bruta ela não muda, porque a contabilidade de custo ela não trabalha com receita, ela trabalha com as vendas. O que vai nos dar aqui R$27.000. Só que o que eu disse a vocês? Vai olhar suas anotações. O que eu disse para vocês? Que no custeio variável, o que a gente faz? A gente lança todos os custos, a gente apropria todos os custos como custos da produção? Sim ou não? Não. Eu disse a vocês que no custeio variável, a gente só lança como custo da produção o custo variável. E qual que é o nosso custo variável unitário aqui? Então, o nosso CPV no custeio variável vai ser de 900 vezes 15, o que vai nos dar 13.500. Tá? Então, vejam, qual vai ser o nosso lucro bruto aqui? O nosso lucro bruto no custeio variável, essa diferença aqui, que é 13.500. Mas acabou aqui o nosso exercício? Não acabou. Por que o nosso exercício não acabou? Porque o que eu falei para vocês? Como que os custos fixos eles são lançados? Como que os custos fixos eles são lançados no custeio variável? O custo fixo ele é lançado como uma despesa na DRE. Tá? Então, o custo fixo ele é lançado de uma vez só como despesa na DRE. Então, a gente vai pegar todo o custo fixo aqui e vai lançar de uma vez só na DRE aqui, ó. 10.000. Portanto, a gente vai encontrar um lucro do exercício aqui de 3.500, tá? Então, o que acontece? Vejam que a diferença aqui, né? A diferença é justamente o que eu falei para vocês, ó. Tá aqui em cima. A diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é o custo fixo retido nos estoques. Como assim, Gabriel? A diferença entre o custeio por absorção e o custeio variável é o custo fixo retido nos estoques? Porque aqui, no custeio por absorção, você pegou o custo unitário aqui, né? O custo fixo unitário de 10, e você só lançou o custo fixo na DRE relativa a 900 unidades. Né? 10 por unidade, quando você somou 10 com 15 deu 25, você lançou o custo fixo relativo apenas a 900 unidades. Enquanto que no custo variável, você pegou todo esse custo fixo aqui e despejou de uma vez aqui na DRE. Né? Então vejam que aqui, olha só, quando a gente fez esse lançamento aqui, né, nós lançamos aqui, né, 22.500. Aqui, dentro disso aqui, dentro desses 25, quanto que você tem de custo fixo aqui? Ora, você tem 900 vezes 10 por unidade. Ou seja, você tem 9.000 aqui de custo fixo. Enquanto aqui no custeio variável você tem 10.000 de custo fixo. Então vejam que a diferença entre um método e outro é justamente o custo fixo.
Tá? Por quê? Porque em uma, o custo fixo ele fica nos estoques e você vai lançando apenas conforme você vai vendendo, que é o custeio por absorção, né? Enquanto que no custeio variável você despeja tudo de uma vez esse custo fixo na DRE, tá bom? Então é muito importante que você entenda isso aqui. Se você conseguiu entender o que eu falei até agora, você entendeu tudo de custeio variável e custeio por absorção. Eu não tenho mais nada para ensinar sobre esse assunto para você. Agora a gente vai resolver questões. E vamos resolver questões, então? Vamos lá? Que tal a gente treinar um pouquinho para a gente ver como é que esses assuntos eles caem? Olha só. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. Essa questão aqui é uma questão que caiu no exame vazado, né? Aquele exame que não foi realizado, aquela prova que foi anulada. Determinada empresa produziu 10 mil unidades de seu produto no mês de agosto de 2020. Sabe-se que 80% dessa produção foi vendida no período ao preço unitário de 200. As seguintes informações adicionais referentes ao mês foram obtidas do setor de contabilidade. Observe: custos e despesas fixos, 700 mil. Materiais diretos, 10 por unidade do produto. Mão de obra direta, 8 por unidade do produto. Despesas variáveis de vendas, 5 por unidade do produto. Custos indiretos variáveis, 15 por unidade do produto. Considerando exclusivamente as informações anteriores, o resultado operacional da empresa em agosto de 2020, pelo critério do custeio direto ou variável, foi de. Então, esse assunto é o que nós acabamos de ensinar aqui para vocês. Olha só, valendo o seu registro profissional. É só o que eu ensinei para vocês aqui em meia hora. Vamos lá. Então ela quer saber pelo custeio por absorção ou pelo custeio variável? Quero participação de vocês. Quero que vocês participem. Qual é o método de custeio que a questão quer? Você já está matando a questão. Ela quer o custeio direto ou variável. Então, que é o custeio direto ou variável, você já sabe que neste método os custos fixos eles são lançados como despesa na DRE e os custos variáveis são apropriados ao produto. Então, aqui, considerando esse método, o que nós temos? Vamos achar aqui o total do custo variável. Vamos achar aqui o total dos custos variáveis por produto. Qual que é o custo variável por produto aqui? Vamos ver? Olha só. Então, o nosso custo variável por produto aqui em cima, vai ser de custos e despesas fixas, não são, né? Obviamente. Materiais diretos, vai entrar aqui 10. Beleza. Mão de obra direta é um custo variável, 8. Beleza. Despesas variáveis. Despesa variável é despesa ou é custo? Ora, despesa variável é despesa. Despesa é uma coisa, custo é outra. Acabei de ensinar isso aqui para vocês. E custo indireto variável aqui, 15. Então, 10 com 15, 25, com 8, 33. O nosso custo variável, portanto, aqui é de 33 por unidade. Agora, vamos lá, vamos para a DRE, porque, afinal, a questão pediu o lucro operacional. E o que nós vamos encontrar aqui? Olha só, nós temos aqui que ela produziu 10 mil e ela vendeu 80% dessa produção ao preço unitário de 200. Então eu pergunto a você, meu aluno, minha aluna, quantas unidades foram vendidas? Quantas unidades foram vendidas? $8 mil. Ao preço de quanto? Ao preço de 200, o que vai nos dar uma receita de vendas de 1.600.000. Agora, qual é o nosso custo da produção vendida? Ora, o custo da produção vendida aqui, o CPV,
é de 8.000 unidades que nós vendemos vezes 33, não é? Então, aqui, 8.000 vezes 33 vai dar 264.000 unidades. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai encontrar um lucro bruto de 1.336.000. Acabou? Acabou? Sim ou não? É isso que a questão quer? Não. Por quê? Porque eu disse a vocês que aqui a questão ela quer saber o lucro operacional, o resultado operacional. E a gente sabe que no custeio variável, o que você tem que fazer? Você tem que lançar os custos e despesas fixas na DRE 700.000. Além disso, a gente tem aqui despesas variáveis de venda de 5 por unidade. Então, aqui vai dar 5 vezes 8.000, o que nos dará 40.000. Portanto, eu vou encontrar um resultado operacional, um lucro operacional aqui, de quanto? 596.000. E aí eu te pergunto, fácil ou difícil? Fácil ou difícil? O seu registro já está na sua mão. Já está na sua mão. Você está matando questões de custos já. Então isso aí, ó. Isso aí é gabaritar, é acertar. Vamos para a próxima. Questão 2. Uma sociedade empresária é uma indústria que produz cortinas, sendo fabricados 2 modelos, cortina amarela e cortina vermelha. Essa indústria apresentou os seguintes dados da sua produção. Aí você tem cortina amarela, cortina vermelha, matéria-prima consumida, mão de obra direta, produção acabada no período, vendas no período, custo fixo do período. Considerando que essa empresa utiliza o método de custeio por absorção para apuração do custo de seus produtos e que os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima consumida, assinale a seguir o custo total da cortina vermelha. Então a questão ela quer o custo total da cortina vermelha, né? A questão ela ressalta ainda que os custos fixos são apropriados na proporção do valor total da matéria-prima consumida. O que acontece aqui, né? O que acontece? Ela só quer saber o custo ela quer saber o custo da cortina amarela e da cortina vermelha ou só de uma delas? A questão, né? A questão ela só quer o custo da cortina vermelha. Não é? Então, o que acontece? Olha só. Na contabilidade, nós temos custos que são chamados de custos diretos e temos custos que são chamados custos indiretos. O que é um custo direto, Gabriel? O custo direto é aquele custo que você sabe exatamente, você consegue falar, ó, esse custo é desse produto, esse custo é daquele produto. Você consegue falar exatamente o que é do que ali. Então aqui, vamos olhar na nossa questão. Olha só. Matéria-prima. Você consegue saber exatamente o que é da cortina amarela, o que é da cortina vermelha? Consegue. Então esse é um custo variável ou também chamado custo direto. Mão de obra direta. Você consegue saber a mão de obra direta, ela está trabalhando diretamente naquele produto. Então você consegue saber o que é do que ali. Agora, o custo fixo do período, né? Então é uma indústria que produz 2 produtos. Por exemplo, o aluguel. Ora, o aluguel, às vezes, você na mesma fábrica você produz as 2 cortinas. Então o aluguel ele é um custo fixo. O que é um custo fixo? É aquele que não varia conforme o volume
produção, não depende da quantidade produzida, ele é o mesmo todo mês, independente do volume produzido. Então o custo fixo aqui, você não pode pegar os 10 mil e lançar direto na cortina vermelha. Por quê? Porque ele é um custo que diz respeito às duas cortinas. Então, por isso que a questão chega para você e fala o seguinte, fala, ó, olha aqui embaixo. Os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima consumida. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ver o que de custo fixo vai para a cortina amarela, o que de custo fixo vai para a cortina vermelha. E como que eu vou fazer isso? É bem tranquilo. Olha só, você vai simplesmente fazer o seguinte. Você vai pegar aqui e vai fazer aqui, ó. Cortina amarela, cortina vermelha, tá? Então, como é que você vai apropriar esse custo fixo? O valor total da matéria-prima consumida. Qual é o total da matéria-prima consumida? Quanto que você consome de matéria-prima na cortina amarela? Você consome 20 por unidade. Quanto que você consome de matéria-prima na cortina vermelha? Você consome 15 por unidade. Agora, quantas unidades, né? Olha só, você produziu, quantas unidades você acabou no período. Então, é a proporção do valor total da matéria-prima consumida. Independe de quanto você vendeu, é quanto você consumiu, quanto você utilizou na fabricação naquele mês. Então, aqui você consumiu na cortina amarela 300. Você acabou 300. E na cortina vermelha 400. Então, aqui o que nós temos é custo de 6 mil para a cortina amarela e 6 mil para a cortina vermelha. Ou seja, esse aqui é o valor total que a gente tem de matéria-prima para cada uma das cortinas. Então, somando isso aqui, dá 12 mil. Então, quantos por cento foi para cada uma? Ora, 50%. Eu consumi 50% do meu valor aí de matéria-prima, 50% eu consumi com a cortina amarela, 50% eu consumi com a cortina vermelha. Então aqui, como a cada cortina recebe 50% dos custos fixos, quanto de custo fixo foi para a cortina vermelha? Responda para mim. Cortina vermelha, 5 mil. 5 mil. Tá? Agora é só eu fazer aqui. Como que eu vou fazer esses cálculos? Agora eu vou fazer aqui. Ele quer saber o custo total da cortina vermelha. Como que eu vou achar o custo da cortina vermelha? O custo da cortina vermelha aqui vai ser, portanto, a matéria-prima consumida, que vai ser 15 vezes 400. Isso aqui dá 6 mil. Mão de obra direta, famosa MOD, que vai ser 5 vezes 400, o que nos dará 2 mil. Né? E aqui o custo fixo de 5 mil. Portanto, somando isso aqui, a gente vai encontrar que o custo total da cortina vermelha, 5 com 6, 11, com 2, 13 mil, gabarito. Letra D. Fácil ou difícil? Meus parabéns. Você já está craque em custeio variável e custeio por absorção.